1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler do 3 ao 9. Diz assim: todos acharam? Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. Versículo 8, mais uma vez: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te entregar esse momento, Deus. Nós não queremos de forma alguma silenciar o que o Espírito Santo já está fazendo em nosso meio. Por isso agora, Senhor, nessa noite nós nos abrimos às Tuas influências, Jesus. Nos abrimos às Tuas influências, Senhor. Vem falar aos nossos corações, que a luz da Tua palavra resplandeça em nossos olhos, que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos possam ouvir a Tua voz nessa noite. Espírito Santo, nós te convidamos a continuar operando a Tua obra, a continuar operando salvação, santificação em nosso meio. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, você já se pegou em uma situação onde você sentia que estava desejando algo, mas não sabia o que era? Você já pensou assim, cara, eu queria comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Você já tinha essa sensação aqui? Ou então, se bem que em Manaus é mais fácil, né? A gente desejar estar em outro lugar. Porque esse calor aqui, ele machuca muita gente, pelo amor de Deus. Mas de vez em quando eu paro no meio do trânsito, né, aquele sol rachando, aquele calor, eu falei, oh Deus, a gente lembra de uma praia, a gente lembra de qualquer outra coisa que tira a gente dessa provação. É provação, irmão. Rapaz, os crentes amazonenses, eles têm já um bônus a mais nos céus, irmãos, é sério. Nós somos agraciados, porque suportar isso aqui é meio que já um teste para a tribulação já, Gustavo. Mas, gente, essa sensação, esse desejo de querer algo e não saber o que é, isso faz parte do ser humano. Isso é inerente ao ser humano. Nós somos seres que desejam. Nós somos seres que anseiam. Temos anseios. Somos seres que se apaixonam. Somos seres que têm a capacidade de magoar, de ser magoados. Não é isso? Esse misto de sentimento não é algo demoníaco, irmãos. Isso não é algo, né, o alfinete de Satanás. Não, não é isso. Isso é natural, isso faz parte da nossa natureza. Os seres humanos, eles são assim. Nós somos assim. Seres amantes que estão sempre à procura de algo ou alguém para amar. Nós somos esse tipo de pessoa.
cada um aqui é um ser amante, que você está procurando algo, ou alguém para amar. O ser humano está sempre em movimento. Ser humano é estar direcionado para algo, é voltado para. Eu estou falando de direção, irmãos. Todos nós somos direcionados para algo, ou para alguém. Isso faz parte de quem somos. Se eu perguntasse agora, aqui para vocês, o que você está procurando? Né? Ou melhor, o que você veio fazer aqui nesse lugar, nessa noite? Eu acho que a maioria de nós ia cair numa profunda reflexão, não cairia? Mas a resposta óbvia para isso é essa: você está em busca de algo. Eu estou em busca de algo em todo tempo, em todo instante. E essa é a natureza do ser humano. Nós estamos caçando a todo instante algo para amar, algo para desejar, algo para se entregar. James K. Smith, no seu livro, acho que muita gente já leu, Você é Aquilo que Você Ama, ele vai dizer assim: nós somos como tubarões existenciais, nós precisamos nos mover para viver. Você já viu? Alguém já viu um tubarão parado? Eu nunca vi. Alguém já viu, para me contrariar e dizer, cara, já vi um. Ninguém nunca viu um tubarão parado. Não sei se no Discovery Channel você tem alguma coisa assim, mas eu acho que não. Pastora, será que? Pastora? A pastora também não sabe. Então, nós somos como tubarões, irmãos, que nós precisamos nos mover para existir. Não é parte da natureza humana o estar parado, o estar ocioso, o estar sempre em repouso. Nós temos que trabalhar, nós temos que viver, temos que administrar os nossos negócios, temos que cuidar dos filhos, temos que acordar cedo, temos que cumprir com as nossas tarefas. Nós estamos sempre em movimento, sempre em movimento. Não somos apenas seres recipientes estáticos de ideias, e sim criaturas dinâmicas voltadas para algum fim. Agostinho, ele resume bem o que é o ser humano. Ele vai dizer que, e ele já está meio que afunilando a ideia que eu quero tratar com vocês nessa noite, que é a afirmação de que eu e você, nós fomos criados para algo. Você não é um ponto fora da curva nessa existência. Ninguém aqui é, irmãos. Todos nós fomos criados para algo. E Agostinho, ele vai dizer: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Ele resume bem, isso é sensacional, porque o que é o ser humano? É aquele que é criado para o seu Criador. Aquele que foi feito para o seu Criador. E enquanto não encontrarmos esse lugar, e enquanto não estivermos nessa relação criatura e Criador de uma maneira correta, nós vamos sempre estar em busca de coisas que possam preencher esse lugar. Então eu queria começar essa mensagem com vocês dizendo que, irmãos, todos nós aqui fomos criados para estar com Deus, amém? Se você não sabe para o que você foi criado, se até hoje você tem dúvida de quem você é, deixa eu te dizer uma coisa: você foi criado para estar com Deus. Você foi criado para estar numa relação familiar entre Deus, o Pai e seus filhos. E é nessa relação que a nossa vida ela toma sentido. É nessa relação que encontramos o propósito de ser. É somente nessa relação, irmãos. Porém, com
a entrada do pecado no mundo, nossos afetos, eles foram afetados. Ficou meio estranho, né? Mas as nossas direções, elas foram afetadas. Aquilo que Adão tinha como natural para ele, conhecer o seu Deus, andar com o seu Deus, agora eu e você não temos mais. Muito pelo contrário. A maioria de nós aqui foi resgatado de um lugar de rebelião contra o Senhor. Quantos aqui podem dizer, eu sou o primeiro, tá? Cara, se tinha um cara que era rebelde contra o seu Deus, era eu. Tem mais alguém aqui, irmãos? Por quê? O pecado afetou a nossa existência. O pecado afetou a nossa natureza. O pecado afetou o lugar a qual nós pertencemos de origem. E agora nós precisamos encontrar esse lugar novamente, irmãos. E esse lugar, na verdade, é uma pessoa. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Nós somos seres feitos pelo e para o Criador, que nos é revelado na pessoa de Jesus. Então eu queria introduzir esse tema, contemplando aquele por quem ansiamos. Então, uma pergunta que já está respondida: quem o homem anseia? Vamos, irmãos, quem os homens anseiam? Deus, seu Criador. Onde os homens almejam estar? Na relação de amor, na relação familiar, na relação íntima entre Deus e seus filhos, entre criatura e Criador. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe vida fora dessa relação. Se você nessa noite se reconhecer fora dessa relação, eu tenho um convite para vocês desde já. O seu Criador, Ele quer você de volta. O nosso Deus, o Pai, Ele quer nos trazer de volta para esse lugar, irmãos. E por onde nós começamos? Definindo o que é o anseio. Onde reside o anseio mais profundo dos nossos corações? Definir isso pode parecer custoso, mas é necessário. É necessário, irmãos, eu e você definir se entendemos que somos seres amantes, que somos seres que desejam, se somos seres que procuram algo. Eu e você, nós precisamos responder: o que eu desejo? O que eu quero? O que eu estou buscando? Porque a resposta dessa pergunta é o que vai dar sentido para toda a sua existência. Talvez haja muita confusão na sua mente nesse exato momento, porque essa pergunta, ela está uma incógnita na sua cabeça. Você não consegue ver Deus como seu Criador. Logo, você não se vê como uma criatura digna de afetos, digna de ser amada. Essa é a condição de todos nós, irmãos. É provável que estejamos equivocados quanto ao nosso anseio por Jesus, pois nossas direções, elas podem estar confusas e os nossos caminhos desorientados. Isso aqui não é somente para os ímpios, não. É para o crente mais crente dessa noite aqui. Mais crente. É provável que você esteja desorientado na sua jornada. Talvez você parou em algum momento da sua vida e pensou: cara, para onde eu estou indo? Se você se reconhece cada vez mais distante do seu Deus, você está desorientado. Você está confuso nessa relação e nessa jornada. E é necessário voltar, irmãos, porque mais uma vez é somente nessa relação de amor, de familiaridade, de amizade que nós vamos tomar sentido.
Então, nós não podemos falar, e nós estamos falando nós estamos em uma série que está falando sobre o anseio pela vinda de Jesus, o anseio pelo retorno. Essa é uma série que nós estamos trabalhando, hoje é a terceira mensagem. Mas nós não podemos falar em anseio pelo noivo, se dentro de nós, os nossos anseios estão desejando outra coisa. Se estamos com os corações carregados de outras paixões e de outros amores que possivelmente estão direcionando a sua vida para outro lugar, nós não vamos conseguir compreender o real sentido do que é ansiar pelo noivo, Cristo Jesus, se nós estamos ansiando por outras coisas. Pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser grandes conquistas, grandes sonhos, eu não sei, você sabe. Eu não estou aqui afirmando, e por favor, não pense isso, que para ansiar a vinda de Jesus, nós precisamos viver uma vida abnegada das coisas dessa terra. Não, não é isso. Você pode ser um empresário bem-sucedido, você pode ser a maior mente científica brilhante dessa terra, você pode ser o melhor profissional e ainda assim ter no seu coração, carregar dentro de si esse anseio. É possível, irmãos, isso é possível. Não, a questão é que a falsa espiritualidade, geralmente ela nasce aqui. A falsa espiritualidade, ela acontece justamente onde é a ausência da verdadeira espiritualidade. Sabe qual é a solução que nós, que somos especialistas em trazer soluções para os outros, e às vezes até esquece da gente mesmo, né? Aqui ela fala, tu gosta de resolver os meus problemas, mas o teu não sei o que, tem que resolver também. Eu falei, amor, é verdade. Mas é isso, nós somos assim, ser humano é assim. Você sempre tem uma opinião sobre a vida do outro, sobre o que o outro poderia ter feito ou não deveria ter feito, mas e a sua vida? Né? Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos, e aí nós criamos esses artifícios, nós criamos essas respostas, nós somos peritos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, crente, cristão, é perito em criar uma capa de falsa espiritualidade onde ele se cobre. E sendo bem sincero, eu acho que nessa noite está cheio de falso crente aqui dentro. Porque você está revestido de uma capa de uma espiritualidade que está apenas encobrindo o seu coração pecaminoso, o seu coração desorientado e o seu coração que está longe do relacionamento com seu Deus. É muito fácil ser crente aqui dentro. Você entra por essas portas, você levanta a sua mão, você chora, você vem dar seu dízimo, você dá uma boa noite e uma paz do Senhor para o irmão e vai embora e continua vivendo a mesma coisa. Somos peritos, irmãos, em abraçar uma falsa espiritualidade. Porém, o fato é de que isso não traz sentido. Isso não nos coloca nesse anseio. Porque o Evangelho, ele passa a ser apenas um conjunto de informações que você recebe, mas não é algo que te transforma. Irmãos, se você pensa dessa maneira, deixa eu te dizer, você está equivocado. O Evangelho, ele não é algo que muda apenas o seu intelecto, ele toca você, ele te fere, ele te faz pedir perdão para quem você magoou, ele te faz você se arrepender dos seus pecados. O Evangelho faz você, te torna mais humilde, mais humano, mais compassivo. O Evangelho, ele te torna mais sincero com seus irmãos. O Evangelho, ele é capaz de mudar tudo em nós, se nós abraçarmos ele como a única fonte de verdade, como a única fonte de vida para nós, irmãos. Essa é a natureza do Evangelho. Só que
mais uma vez, a capa da falsa espiritualidade, ela pode encobrir tudo isso. E aí você pensa, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar esse jeitinho para enganar o pastor, enganar meu discipulador, para dizer para ele que está tudo bem. Não, está tudo bem, não, pastor, não sei o que e tal. Irmãos, qual é a palavra para isso? O que eu falo, gente? Isso é engano. Isso é engano. Não vivamos dessa forma. Não queiramos abraçar essa espiritualidade que, mais do que te colocar no céu, ele te tira de lá, irmãos. Ele nos tira de lá. Então, como nós vamos trabalhar isso? Como nós vamos trabalhar esse anseio em nossos corações? A primeira coisa, conhecendo Jesus. Conhecendo o objeto de desejo. Conhecendo o objeto pelo qual nós esperamos, o homem, a pessoa de Jesus. Ao olharmos para Ele, nós temos Ele como homem perfeito. Jesus é o padrão de homem perfeito. Colossenses, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, capítulo 1, versículo 17, diz: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Jesus é a resposta de Deus para o mundo caído, irmãos. A cruz, ela é a resposta de Deus para homens e mulheres pecaminosos. Não existe outra resposta que o mundo poderia nos dar nessa noite, que a Bíblia poderia nos dar, senão a cruz. Sabe o que vai te libertar da sua prática pecaminosa? Sabe o que pode te tirar daquele lugar de escuridão? Sabe o que pode restaurar os seus relacionamentos? Sabe o que pode te trazer paz novamente? Isto é, se um dia você já entendeu e sentiu a verdadeira paz, olhe para a cruz. Olhe para aquele homem pendurado no madeiro. Ele é a resposta de Deus para as dores do mundo, para as minhas e as suas dores, irmãos. Amém? O anseio por Jesus no coração do seu povo, ele só toma sentido quando contextualizado entre a sua primeira e a segunda vinda. O pastor daí falou um pouco sobre isso na primeira mensagem. Nós só vamos ter um anseio correto pelo nosso Senhor se nós entendermos bem a primeira e a segunda vinda. E saber que nós vivemos exatamente no meio dessas eras, no meio dessas vindas. Entender isso é o único meio seguro de nos achegarmos ao conhecimento do nosso amado noivo. É através das Escrituras. Se o despejarmos Ele, Cristo, do enredo bíblico, corremos o sério risco de torná-lo um Deus de estimação, criado, volátil e frágil, em vez de Criador, sustentador e Rei de todas as coisas. É olhando para o espaço que há entre as duas vindas, é que nossos corações serão despertados para desejar o seu retorno. Igreja do Senhor, nós vivemos entre duas eras. Nós vivemos no espaço que há entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. E como nós viveremos da maneira correta nesse meio tempo? Conhecendo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio das Escrituras. Não existe outro método, irmãos. Não existe um passo a passo, 12 passos para conhecer o seu Senhor. Não existe.
é apenas se lançando num relacionamento profundo e íntimo com a palavra de Deus, que nós alcançaremos o conhecimento necessário para vivermos uma vida de modo digno, sóbria, nesse tempo, principalmente nesse tempo, onde nós estamos vendo um movimento de pastores levando suas igrejas e transformando isso em um palco político, onde igrejas estão sendo prostituídas, onde votos estão sendo vendidos por amor a dinheiro, a poder. Meus irmãos, saibam de uma coisa, que a igreja do Senhor saiba disso: o noivo virá, o noivo dessa igreja virá, dessa noiva virá, e ele vai cobrar cada centavo, cada alma, cada desvio, cada manipulação que foi feita com a sua noiva, irmãos. E é por isso que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos resistir às influências do mundo. Nós vivemos nessa era como um poço avançado do reino de Deus, que não só resiste, mas também milita contra as artimanhas de Satanás, contra os poderes dessa era, irmãos. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. É isso que te faz um cristão de verdade. Quando você não tem outra coisa, mas você tem isso aqui, a palavra de Deus, e você não troca ela por nada, muito pelo contrário, você se abraça nela todos os dias, dizendo: Senhor, eu não tenho outra pessoa, eu não tenho outra além de Ti, eu quero Te conhecer, Jesus, eu quero saber quem Tu és, eu quero sentir vida em mim, por meio da palavra, irmãos. Então, eu queria falar com vocês sobre 2 exemplos de pessoas que viveram nessas eras. Um exemplo da primeira vinda, nós vamos olhar para a vida de Ana e Simeão. O pastor falou um pouco sobre isso, não vou me aprofundar também. Mas olhando para a vida de Ana e Simeão, que eram sacerdotes no templo, que aguardavam a manifestação do Filho de Deus, do Messias, e nós podemos encontrar nele a disposição de corações que vivem intencionalmente entre 2 eras. Você quer aprender a viver de uma maneira correta entre essas 2 eras? Olhe para a vida de Simeão e Ana. Olha pelo anseio que eles cultivaram em seus corações durante anos e anos, até que chegou o dia em que o Salvador de Israel, o Messias prometido, se revelou a eles. E talvez não foi da forma como todos os judeus aguardavam, mas eles, por cultivarem ali, dia após dia, no templo, orando, pedindo, intercedendo, eles tiveram a capacidade de reconhecer a chegada do rei em suas terras. Coisa que a maioria dos judeus não conseguiu perceber, irmãos. Então eles, aguardando pacientemente a consolação de Israel, e finalmente a encontrá-lo, foram capazes de dizer: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Escutem isso. Imagina você aguardando um presente a vida toda. Você inteira 50 anos, 60 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos no Naós e não chega. E aí você continua esperando, até que chega o dia em que o presente se revela. E uma oração é feita: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir os teus servos em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel.
Essa é a oração de um homem e de uma mulher que aguardam pelo seu Senhor pacientemente todos os dias. E esse deve ser o nosso coração também, irmãos. A igreja, ela é ligada pelo laço singular da pessoa de Jesus. Aquele a quem estamos esperando e unidos por Ele. Na primeira vinda, Ele veio, morreu e ressuscitou. Na segunda vinda, Ele virá como Rei, para estabelecer o seu reinado de justiça e de verdade. Na primeira vinda, Ele inaugurou o seu reino. E na segunda vinda, Ele estabelecerá esse reino em sua plenitude. E onde eu e você estamos, é exatamente no meio dessas eras. Você quer uma história para contar a seus filhos? Conte a história de Deus com seu povo. Conte o seu papel nisso tudo. Que você, assim como milhares de outros cristãos ao redor do mundo, vivem nessa expectativa, aguardando a manifestação do reino, aguardando a manifestação do retorno de Jesus, aguardando o dia em que os céus se abrirão, e Jesus irá descer dos céus com seus anjos, com seus santos, vai colocar os seus pés em Jerusalém, e ali estabelecer o seu reinado de justiça. Irmãos, isso não é uma história para contar para boi dormir, isso não é o conto da carochinha, isso é real e vai acontecer. Quer estejamos preparados ou não, quer os nossos anseios voltados para essa vinda ou não, essa história ela vai fechar. E qual é o convite de Deus para nós nessa noite? Posicione os seus corações no lugar correto. Volte para o lugar correto. A primeira vinda evoca o anseio para que Ele volte. A segunda vinda firma o nosso coração na garantia que Ele concluirá o que começou na nova aliança, quando veio pela primeira vez. Uma das canções que mais desperta em mim esse anseio, esse desejo de querer estar com o Senhor, é uma canção do John Macmillan, que ele fala: na sexta-feira um ladrão. Imagina aí, ele está falando sobre a crucificação de Jesus. Aí ele diz assim: na sexta-feira um ladrão, mas no domingo um rei. E em meio à tristeza, Ele despertou com as chaves do inferno. E nesse mesmo dia, o primogênito dos mortos, o homem Jesus Cristo, pôs a morte em seu túmulo. Oh, irmãos, essa é a vitória pelo qual nós ansiamos. Essa é a vitória pelo qual nós esperamos. O dia em que Ele há de se manifestar completamente. Uma outra maneira que nós podemos entender o viver entre duas eras é isso. Nós vivemos entre a sexta-feira e o domingo, irmãos. E a todo instante o povo de Deus está sentado olhando para o monte. Como diz o salmista: de onde me virá o socorro? É isso, essa é a disposição do povo de Deus. Eles aguardam pacientemente, resistindo às tentações, lutando contra as obras da carne, renunciando suas vontades, renunciando tudo aquilo que afasta ele de Deus, e permanece dia após dia aguardando a manifestação do Redentor, irmãos. Ao nos entregarmos a uma afetuosa reflexão sobre Jesus, plenamente revelado em sua primeira vinda, nossos corações são levados a dizer: eu preciso que tu voltes, Senhor.
preciso tê-lo em sua plenitude. Eu anseio pelo dia em que o homem que é Deus retorne para a terra e estabeleça aqui o seu reino. Vejam, nós estamos falando de uma esperança escatológica, não de uma esperança que é passageira, mas de uma esperança que é duradoura, uma esperança pelo qual nós a encontraremos e nós passaremos por ela para a eternidade, para estar sempre com o nosso Deus. Você percebe como nós, ao limitarmos a nossa vida a apenas o hoje, o aqui e o agora, nós parecemos ser tolos, não é verdade? Parecemos ser tolos, porque a expectativa de Deus para o seu povo é para que eles cultivem aqui e agora uma ótica de eternidade, uma ótica eterna, esperando um reino vindouro, esperando o rei vindouro, que trará consigo a sua justiça, a sua lei, que trará consigo redenção para todas as coisas. Essa é a esperança que o povo de Deus descansa, meus irmãos. Essa é a esperança que eu e você devemos descansar nessa noite. Eu queria considerar com vocês, para nós nos aproximarmos desse Jesus, nos aproximarmos desse noivo, para desenharmos esse anseio, eu queria considerar com vocês 3 fases da vida de Jesus: seu nascimento, seu ministério e sua morte. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vejam, o verbo Jesus, Deus, se fez carne, encarnou e veio habitar entre nós, entre os homens. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse evento da encarnação de Jesus é a restauração da esperança do povo de Deus, irmãos. Jesus, ele é o verbo que encarnou e veio habitar entre os homens. Ele, sendo Deus, abriu mão do ser Deus, abriu mão da sua glória, se esvaziou da sua deidade, se esvaziou do ser Deus e assumiu forma de homem. A questão é que, quando nós pensamos essa encarnação, nós conectamos isso. Imagina aí, pensa, Jesus encarnado. Imagina aí você, é um exercício. Pensa aí, o que vem na sua mente quando nós falamos Jesus encarnado? Eu não vou responder, mas para mim, pelo menos para mim, muitas das vezes parece já Jesus, um homem perfeito, caminhando no auge do seu ministério pelas ruas de Jerusalém. Mas tem um aspecto da encarnação de Jesus que nós precisamos valorizar mais, que é a sua forma de vida primária. Jesus veio a esse mundo e se encarnou. E como ele se revelou? Como toda e qualquer pessoa se revela nesse mundo, por meio do nascimento. Ele veio a esse mundo como um bebê, um infante. Porém, ele veio na forma de uma criança, totalmente acessível. Imagina você, aquele que criou todas as coisas, aquele que estava presente lá em Gênesis 1, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse mesmo Deus que estava presente na criação, ele veio, se encarna e se revela ao mundo em uma forma de uma criança, um bebê, totalmente acessível, inocente, indefeso.
Ou você acha que já tinha uma legião de anjos cuidando ali de Jesus, não deixando ele cair nem se ralar? Não, irmãos. Ele era uma criança, é um bebê, totalmente dependente da sua mãe, do aleitamento da sua mãe, do sustento do seu pai. E ainda assim, Deus, indefeso. E ainda assim, Deus, humilde, manso, Deus encarnado. Agora imagine um pouco comigo. Vamos trabalhar a imaginação aqui. Vamos imaginar um cenário onde os pastores eles estão indo visitar a criança. Tenta aí, faz um exercício aí, vamos lá. E nós estamos nos juntando a esses pastores para contemplar aquele que está na manjedoura. E então os nossos corações e mentes são confrontados de que é verdade, de que a pequena forma diante de nós é a palavra de Deus, o verbo vivo, aquele que veio para estar conosco por causa do amor do Pai. E então nós nos adentramos àquela pequena estábulo. Imagina aí o que você possa estar pensando. E nós, com o coração pulsando pelo peso da proclamação dos anjos, ouçam, os anjos estão cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Você consegue ouvir o coro de anjos nos céus cantando essa bem-aventurança? E então nós somos surpreendidos com o balbuciar silencioso de um bebê, dizendo para mim e para você: você pensou que eu estava longe demais para ser conhecido? Você se achava fraco ou estragado demais para ser recebido por mim? Mas veja, aqui estou, Deus encarnado numa estrebaria, aquele que criou todas as coisas. Eu estou aqui, bem perto de você nessa noite fria, e eu o convido a chegar até mim. Vejam, irmãos, como o nosso Senhor, Ele se revelou ao mundo, como o nosso Senhor se revelou a nós. Os nossos paradigmas incorretos sobre o Senhor são expostos diante da verdade sobre aquele que pensávamos ser inacessível, distante e superior a nós. E de fato Ele é superior, porque Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele tudo criou e a tudo governa. Mas ainda assim, Ele se manifestou aos homens como um bebê indefeso. E como um bebê recém-nascido, Ele pôde ser abraçado e percebido. E Ele então recebe o nosso colo sem nos rejeitar. Ele não nos rejeita, irmãos. Se nosso Senhor não nos rejeitaria enquanto criança, imagina você se Ele te rejeitaria nessa noite. Ele não nos rejeita, irmãos. Enquanto poderarmos o quão perto Ele nos permite chegar, o fato de que Ele não evita a nossa presença, nem se defende do nosso amor, e a adoração por Ele faz o nosso coração clamar: ah, quem somos nós para estarmos tão próximos de você? Ainda assim, o seu desejo é que nos aproximemos mais do seu coração e aceitemos o seu grande amor por nós, irmãos. Este é um Deus, é o Deus encarnado, manifestando o seu amor ao mundo. Ele veio a nós como uma criança indefesa, para que eu e você pudéssemos nos ver nele. Então nós chegamos à fase adulta de Jesus, nós saímos do seu período de vulnerabilidade e a sua ternura do seu nascimento, e passamos a observar como Jesus viveu entre os homens da sua época. Olhemos, pois, para suas palavras, seus gestos e ações revelados,
a sua origem, a maneira como ele falava com seus amigos, a maneira como ele tratava sua mãe. Deus homem, sendo homem, agindo como qualquer um de nós, talvez carregando um balde de água da cacimba lá para sua mãe fazer a janta, e talvez até reclamando. Oh meu Deus, será que Jesus reclamava das coisas? É uma incógnita, né? Mas enfim, se fosse eu, né, eu reclamaria, e muito, gente, nós reclamávamos demais, enfim, né, mas uma das primeiras coisas que a gente precisa observar quando Jesus se apresenta ao mundo em carne, é porque ele veio e andou no nosso meio, ele viveu como um de nós, e a sua plena aceitação, ele era aceito, ele era amado, seus amigos, seus primos, seus pais o amavam. Mas chega um evento, um momento da vida de Jesus em que a rejeição vai encontrá-lo. Sabe qual é esse momento? Quando ele vai afirmar que eu e o Pai somos um. Meus irmãos, essa afirmação era um tapa na cara do judeu. E eles falaram: não é esse o filho de José, o carpinteiro, que está se autodeclarando Deus? Sim, era o filho de José, e ainda assim, filho de Deus, e mais do que isso, o próprio Deus. Esse é o Deus encarnado e revelado. Esse é o Senhor, irmãos, que a gente precisa olhar aqui para essa palavra, encontrá-lo, desejá-lo, ansiá-lo todos os dias. Foi para isso que eu e você fomos criados. Mesmo contrariado inúmeras vezes em sua jornada, ele não deixou de exercer seu ministério. Ele caminhou entre nós como alguém muito humilde, reduzido e esvaziado do que hoje chamaríamos de amor próprio. Sabe aquele amor próprio que você defende que você tem o direito, eu tenho o direito de me amar, né? Jesus, ele abnegava essas coisas. Ele não vivia dessa forma. Jesus conheceu profundamente os dilemas da humanidade. Ele experimentou a rejeição, acusações, mentiras, blasfemas, insultos. E por que não também ele experimentou as coisas boas da vida, uma tarde de risadas com seus amigos, a boa comida da Dona Maria, o seu pai José colocando uma madeira na costa dele: meu filho, carregue isso. Ele experimentou de tudo, de todas essas experiências humanas que eu e você sentimos diariamente. Ele passou por isso, ele experimentou isso, irmãos, e ainda assim ele permanece sendo Deus. Ele continua sendo Deus, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, 32 a 36 diz assim: quando então eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria. Vejam, pausa aqui. Vocês percebem o desprezo dos fariseus por Jesus? Um homem mudo, curado, e passa a falar. E o que os fariseus falam? Ele expulsa pelo demônio. Vamos continuar. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E ao ver as multidões, Jesus o que, irmãos? E ao ver as multidões, Jesus o que, irmãos?
Ele teve compaixão, Ele se compadeceu delas. Lembrem-se, é um homem também. Se eu perguntar aqui, qual foi a última vez que você teve compaixão por alguém? A gente já está perdendo de 10-0 para Jesus. Porque ele, ao olhar as multidões, ele teve compaixão, ele sentiu no seu coração a dor daquelas pessoas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vejam, um homem com seu coração carregado de compaixão pela dor dos aflitos e necessitados, clamando para que seus discípulos pedissem ao Senhor da seara que mandassem mais trabalhadores. Porque, irmãos, a seara ela é grande, e quão pouco trabalhadores temos. A seara é grande e tão poucos amigos de Jesus estão realmente preocupados com os anseios dele. Sabe quando os nossos anseios serão curados? Quando nós nos voltarmos ao Senhor e pedirmos: Deus, qual é o teu anseio? Qual é o teu desejo? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça no lugar que eu estou? Eu tenho plena convicção de que Ele há de revelar isso para você. E é nesse exato momento onde você vai, que os trabalhadores são enviados para a seara. E as suas afeições e os seus anseios, eles serão restaurados, eles serão curados, irmãos. É isso. O amor e a longanimidade do nosso Senhor levam o nosso coração a um anseio mais profundo por Ele. Nós somos envolvidos pelo desejo de estar sob o seu olhar e de contemplar a bondade que as multidões contemplaram com admiração. Desejamos poder experimentar seus santos afetos, o amor que se entranhou nas profundezas do coração de quem o conheceu. E então nós chegamos ao evento da sua morte. Já estou finalizando com isso. Chegamos à sua crucificação. Chegamos aos dias onde o nosso Senhor há de ser maltratado, há de ser injuriado, há de ser esbofeteado por nossas causas, para levar em si as nossas dores. E em João capítulo 15 ele fala assim: não existe maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida por causa dos seus amigos. Sabe de quem ele está falando? Dele mesmo. Sabe quem são seus amigos? A sua igreja, o seu povo, seus seguidores. A maior graça de Deus derramada da parte dele sobre nós passa pela morte e sacrifício de Jesus na cruz. Se você nunca recebeu um presente na sua vida, saiba que você já tem o maior presente de todos: a vida de Jesus entregue por mim e por você na cruz. Nada pode te roubar isso, nada pode substituir isso, irmãos. A cruz, ela atravessa o caminho de todo aquele que almeja alcançar a paz e a salvação. Quando nós seguimos o caminho que o Evangelho nos propõe, uma cruz se ergue na nossa frente. Essa foi a experiência da maioria de nós aqui. Quando você desejou estar com seu Deus, imediatamente uma cruz se ergue. E nela pendurada um homem, o Santo Jesus, o Verbo encarnado, o Deus homem pendurado, dando a sua própria vida pelos seus amigos. Meus irmãos, é por esse homem que nós devemos ansiar.
É por esse homem que nós devemos desejar estar com Ele todos os dias. É por esse homem que nós adentramos essas portas e no momento de louvor e adoração nós entregamos tudo de nós. Até que Ele vem e faz isso aqui com você, ó. Ele te toma, Ele te purifica, Ele te santifica. Mesmo que ainda não estejamos com Ele presencialmente, mas em cada reunião do povo de Deus, em cada adoração coletiva, nós podemos ter um antegozo do que é estar com Ele, irmãos. Sabe o que nós tivemos aqui, agora no momento da adoração e do louvor? O antegozo da presença de Deus em nosso meio. É como se a qualquer momento o santo fosse aparecer aqui. Eu falei, meu Deus, eu ia sair correndo. Eu falei, Jesus, eu te amo, mas é assustador. É isso. Quando o povo de Deus anseia e espera e deseja estar com Ele, o povo de Deus segue Ele, entrega tudo de si, persegue a sua presença, entra por essas portas e não fica calado, não fica sentado, abre a sua boca, declara, invoca o nome dEle, porque esse é o nosso anseio, irmãos. Essa é a direção pelo qual nós fomos criados, chamados para estar com Ele. Criados para estar com Ele, irmãos. Esse é o motivo pelo qual nós entregamos tudo de si. Quando nós podemos experimentar esses afetos, essa presença do Espírito Santo se revelando em nosso meio, meu irmão, se lance sobre isso, peça isso. Eu não consigo, eu não sinto, se arrependa, clame por Ele, ore por Ele, faça uma oração, Senhor, me ajuda a ansiar por Ti, porque se eu e você fomos criados para isso, não vamos encontrar outro lugar nesta vida e nesta era que vá satisfazer os nossos corações, irmãos. Não vamos. E talvez, assim como eu, alguns de vocês, já antes de chegar até aqui, vocês já passaram por muitos lugares, vocês já se entregaram a muitas pessoas, já tiveram muitas experiências, já gastou o que pôde, já viajou o que pôde, e ainda assim, incompleto. E ainda assim, insatisfeito. O que mais você tem para dar? O que mais você vai gastar da sua vida procurando algo que só pode ser encontrado nele? Somente nele, irmãos. Somente nele. Caio, Bibi, quero finalizar com vocês, porque nós precisamos olhar para o Senhor nessa noite, nós precisamos ansiar por Ele nessa noite, irmãos. Sabe, se você, enquanto a gente estava aqui sendo adorando, meu Deus, misericórdia, ninguém está sendo adorado aqui, irmão, estava adorando a Jesus. Eu estava pedindo a Deus, Senhor, faz esse anseio crescer no coração do teu povo. Nos tira desse lugar de inércia. Nos tira desse lugar da passividade. Nos ajuda a viver de uma forma intencional, Senhor. Para que não sejamos presas fáceis, irmãos. Talvez a maioria que conhece alguém que está sendo presa fácil a esse mundo, mas não você, não o povo de Deus, não a igreja de Jesus. E a razão de tudo isso é justamente pelo fato de que os nossos corações, eles estão voltados para Ele. Se nós somos seres criados para um fim,
Se nós somos seres criados para uma direção, se nós somos seres criados para estar em direção a algo ou alguém, que essa direção esteja voltada para Jesus, para o Filho de Deus pendurado no madeiro, onde cada lágrima que desce do seu corpo fala sobre você, quebra o poder do pecado sobre a sua vida. Esse é o poder da encarnação. Esse é o poder do nosso noivo operando os desejos, santificando as afeições do seu povo. É isso que Cristo quer fazer com nós nessa noite, irmãos. Cada expressão da vida de Jesus é um convite ao seu povo para deleitar-se em sua presença. Na palavra de Deus você vai encontrar um bebê indefeso, um homem sendo insultado e um santo pendurado numa cruz. E tudo isso fala, tudo isso é um convite para nós nessa noite, para nos deleitarmos em sua presença, desejá-lo e ansiar para que possamos encontrá-lo. No livro 10 de Confissões, Agostinho, ele fala algo que vai fechar isso aqui, resumindo bem tudo que foi dito. Ele diz assim, ouça com atenção: longe de mim, Senhor, longe do coração do teu servo, que se confessa diante de ti, longe o pensamento de que uma alegria qualquer possa torná-lo feliz. Pode entrar no slide aí. Há uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas somente àqueles que te servem por puro amor. Essa alegria é tu mesmo, Senhor. E esta é a felicidade, alegrar-nos em ti, de ti e por ti, Senhor. Esta é a única felicidade e não outra. Quem acredita que exista outra felicidade, persegue uma alegria que não é verdadeira. Contudo, a sua vontade não se afasta de certa imagem de alegria. Irmãos, nós vivemos em um mundo que prega a felicidade como alvo da vida, não é verdade? Tudo que nós ouvimos aí fora é: seja feliz a qualquer custo. Não pense no sacrifício ou no preço. Você precisa ser feliz. Mas somos levados a tomar atitudes que fogem do que é verdadeiramente ser feliz. Quando você responde a esse convite do mundo, você sai em busca da sua felicidade. Você roda o mundo, você cruza mares, você vai ao céu, vai à terra, vai embaixo da terra, e você não encontra a sua felicidade, porque a sua felicidade é uma só coisa, melhor, é uma pessoa. Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus encarnado e revelado aos homens. Enquanto o mundo está questionando a integridade do coração do povo de Deus, aqueles que verdadeiramente amam a vinda do seu Senhor, estão se voltando para Ele, dia após dia. E Agostinho finaliza dizendo: o homem só será feliz
quando sem obstáculos e nem perturbações puder gozar daquela única verdade, a fonte do que é o verdadeiro. Vamos ficar em pé, irmãos?